Durante o 7º Congresso sobre Medicina e Espiritualidade, que decorreu em Matosinhos em 23 e 24 de novembro, Roberto Lúcio, médico psiquiatra, concedeu-nos uma entrevista. O entrevistado é diretor clínico do Hospital Espírita André Luís, em Belo Horizonte, no Brasil, e psiquiatra e psicoterapeuta do Instituto de Assistência Psíquica Renascimento. Olha, a medicina ela só ganha quando ela se abre para o entendimento do que é o homem em sua condição integral. Então, à medida em que o homem pode perceber essa transcendência de uma maneira mais efetiva, e isso engrandece realmente o trabalho. Nós não podemos nos esquecer que até aproximadamente grande parte do século XVIII, a medicina não era separada, a ciência não era separada das questões espirituais. E isso ficou mais evidente com as ideias materialistas do final do século XIX e com aquilo que aconteceu no século passado. Antes disso, o terapeuta, o médico, o profissional de saúde estava extremamente vinculado às questões do religioso. Olha, com facilidade, isso vai depender muito mais da experiência e da habilidade da avaliação. Quando nós fazemos uma anamnese espiritual, juntamente com uma anamnese médica, e vemos a condição dessa pessoa, é mais fácil você diferenciar isso. Mas nós não podemos esquecer que o homem é um todo, e que às vezes, ao mesmo tempo que ele apresenta um processo patológico, ele também vive as suas intervenções espirituais e a sua vida transcendental. Então, o que a gente faz quando diferencia é para facilitar a abordagem, para oferecer um tratamento adequado, não para poder separar que uma coisa e outra não fazem parte do ser, né? Tudo provém do espírito e deve ser cuidado como uma realidade una na vida da criatura. O sentimento de culpa sempre traz doenças. A culpa é a constatação que o homem desrespeitou a lei. E é esse desrespeito da lei, esse sentimento de culpa que a gente muitas vezes não busca reparação e expiação, é que nós entendemos que seja o adoecimento humano. As doenças que a medicina apresenta, elas são resultados dessa doença primordial do espírito, que se chama egoísmo e as suas excrescências. Olha, eu trabalho num hospital psiquiátrico espírita em Belo Horizonte e tenho uma tarefa muito constante junto com os voluntários que são espíritas e trabalham na área doutrinária, e falo com eles sempre que eles são terapeutas desta abordagem, da espiritualidade na vida da criatura. Eles não são médicos, não são psicoterapeutas, mas eles trabalham com aquilo que é mais profundo. É importante a gente lembrar que a palavra terapeuta vem do grego e significa aquele que leva até Deus. Então, deste ponto de vista,
O trabalhador da casa espírita que se propõe a auxiliar o indivíduo à transformação primordial da vida, ele é um terapeuta. Ele é um instrumento para levar a pessoa até Deus. Olha, primeiramente, a gente, dentro do hospital, entende que a terapêutica complementar espírita é um dos ângulos do tratamento. Então, faz parte do trabalho. O hospital só oferece esse tratamento aos pacientes e familiares que concordam e aceitam, consentem ao tratamento. O que, no caso, geralmente é a grande maioria. As pessoas procuram o hospital por esse resultado. A grande preocupação nossa é a humanização do tratamento. Tentar tratar as pessoas de uma forma humanizada e oferecer para elas apoio e consolo. Muitos dos pacientes que nós recebemos são pacientes crônicos e nessa condição eles não têm de maneira nenhuma recursos para vencer as suas doenças nessa encarnação. Então, o apoio espiritual é fundamental nesse contexto. Olha, o melhor remédio contra a depressão é você assumir que está doente. Porque só o indivíduo que assume que está doente, ele vai buscar a terapêutica. A grande dificuldade é que a maioria das pessoas deprimidas querem que a gente tenha dó delas. Elas não querem assumir que elas são responsáveis pelo seu adoecimento e que precisam se tratar como um todo, tomando medicação, fazendo terapia e buscando nos recursos da espiritualidade o processo de transformação. Quando a criatura faz isto, ela consegue sair desse processo tão difícil.